Meu nome é Paulo Napolitano, eu moro nos Estados Unidos há 10 anos, trabalho numa empresa na área de operações, eu sou vice-presidente de operações de uma empresa americana e eu resolvi fazer uns vídeos porque a gente vê muito brasileiro vindo para os Estados Unidos, a gente sabe o quão difícil é fazer essa mudança, se adaptar nos Estados Unidos, enfim, construir sua vida nos Estados Unidos, né? Eu vim com minha família para cá, eu vim em 2005, mas a minha família veio em 2006 e a gente sabe o que é isso, a gente sabe como é difícil, a gente sabe como é difícil você ter sucesso nos Estados Unidos e você se manter como uma pessoa de sucesso. É um país... Os Estados Unidos é um país extremamente competitivo, você tem que estar sempre na liderança intelectual, na liderança na parte de implementação, de novas ideias, então te exige muito. Então para muitas famílias é muito difícil, então eu achei importante dividir essa experiência com vocês. Eu acho que vocês estão ouvindo, não sei se vocês vão ouvir um barulhinho no carro, por causa da temperatura. Eu estou com um barulhinho na porta que eu preciso fazer manutenção, então eu não estou tendo tempo de levar o carro a arrumar. Espero que isso não incomode muito. Bom, enfim, então eu vou dividir essa experiência com vocês, tá certo? Então eu estou criando um canal, eu não tenho nenhuma intenção de fazer dinheiro com o canal, a questão nem é essa, a questão é muito mais dividir um conhecimento que a gente tem, que eu acho que é importante, para quem vai assistir o canal, para quem vai vir para os Estados Unidos trabalhar aqui, que vai trazer a família, e entender um pouco a cultura americana, como você interage com ela, né? Então, o que eu fiz? Eu vou dividir esses vídeos em uma série de assuntos, né? Então o primeiro assunto que eu vou estar falando, que eu vou estar publicando, vai ser sobre a cultura americana, né? E um pouco mais voltada para a Califórnia, porque os Estados Unidos é um mosaico, né? Existe uma cultura básica que eu vou falar, tá certo? São valores básicos que acontecem nos Estados Unidos inteiro. Eu vou te dar um exemplo como individualidade, e existem valores mais específicos daquela região, como na região que eu moro em Tiburon, eu moro na Baía de São Francisco, eu estou a 15 minutos da Golden Gate, então eu trabalho em São Francisco, então um dos valores de São Francisco é a diversidade, que é diferente de outros estados do país. Então vou falar um pouquinho sobre a cultura americana, um pouco mais voltada para a Califórnia também, tá certo? O que é a cultura americana? Tem muito tabu, tá certo? Sobre a cultura americana. Depois eu vou falar um pouquinho para vocês dos estágios de adaptação. Quando você se muda, você passa por vários estágios de adaptação, tá certo? Então eu vou discutir um pouquinho com vocês sobre esses estágios, para vocês já ficarem prevenidos sobre o que é, né? Tem pessoas que falam que uma adaptação, ou assim, o tempo de adaptação de uma família ou de uma pessoa a uma cultura diferente é de 7 anos, tá certo? Eu não acredito, eu acho que o tempo de adaptação é muito maior do que 7 anos, tá certo? É uma coisa constante, né? Mas essa é a minha opinião. Então eu vou falar sobre os estágios de adaptação, tá certo? Para vocês terem uma ideia do que vem a ser isso. Depois eu vou falar da vinda para os Estados Unidos. Quando você vem para os Estados Unidos, o que acontece, vou te dar um pouco da experiência que a gente teve, tá certo? Que pode ser de valor para vocês, tá bom? Depois um outro assunto muito importante que eu vou falar num outro vídeo vai ser sobre adaptação familiar. Como a sua família, quais são os desafios de fazer a adaptação familiar, o que você precisa para se adaptar e a sua família se adaptar, tá certo? Depois eu vou falar um pouco sobre o desenvolvimento profissional, o que é importante aqui, que você tem que prestar atenção para se desenvolver como um profissional e para ser respeitado na cultura americana, tá certo?
Então eu tenho um foco de trabalho em algumas metodologias e eu tenho respeito nos Estados Unidos inteiro. Quando eu falo, o pessoal escuta. Mas isso não aconteceu da noite para o dia. Isso é um processo. Então eu vou falar com vocês sobre desenvolvimento profissional. Um outro ponto importante também que eu vou falar nessa série de vídeos, que eu já estou dando para vocês mais ou menos o roteiro, é sobre construindo sua rede social. Você tem que fazer os seus amigos, como é que você faz seus amigos, o que é um amigo americano, quais as diferenças entre um amigo americano e um amigo brasileiro, a importância de ter amigos americanos, enfim, isso é muito importante. E aí também a construção da sua personalidade. Quando você vem para os Estados Unidos, se você, como nós, a gente não vai voltar, nós não vamos voltar. Eu sei que é muito difícil falar isso, você fala, eu não vou mais fazer isso, mas a gente colocou na cabeça, na minha esposa, eu e meus filhos, que nós não vamos voltar mais para o Brasil. A gente decidiu viver na cultura americana, tá certo? Que é uma cultura que a gente se adaptou, vamos dizer assim, nós estamos nos adaptando. Então você começa a construir, mudar a sua personalidade, porque as suas perspectivas, a sua percepção diferenciam muito quando você volta para o Brasil ou mesmo quando você vai para um outro país, tá certo? Uma das outras coisas que eu faço consultoria internacional, tá certo? Eu não faço consultoria nos Estados Unidos, então eu lido com países diferentes, tá certo? Como Espanha, como o Reino Unido, como a França, e você já começa a ver diferenças. Quando você vai para lá, como por exemplo, quando eu era brasileiro e eu ia para a Europa, eu via a Europa de uma maneira. Agora que eu estou vivendo nos Estados Unidos, eu vejo a Europa de uma maneira diferente como eu vejo. Então você vai fazendo uma construção de personalidade. Isso é um ponto muito importante que você vai ver também que estão ligados com os seus estágios de adaptação. Então é muito importante a gente falar sobre isso. Depois eu vou falar também um pouco, para não deixar o canal muito pesado, eu vou fazer alguns vídeos sobre o dia a dia nos Estados Unidos, né? O dia a dia da família, o dia a dia da empresa, tá certo? O que eu faço, né? Muita gente quer saber, pô, o que você faz? Me conta como é um dia seu, tá certo? E eu acho importante dividir isso com vocês. Depois eu vou falar também sobre diversão, tá certo? Os lugares que a gente vai, posso mostrar alguns lugares para vocês, a parte da culinária, que é muito interessante, e a gente mora muito perto do Vale do Napa. Eu vou falar de vinhos também, que é uma paixão. Quando você vem pra cá, se você não bebia vinho, você vai beber vinho, tá certo? E por último, o futuro, né? O que a gente pensa, como a gente planeja o futuro. Então, são esses tópicos que eu vou abordar com vocês, que eu acho que são interessantes, desculpa, e são muito importantes para quem vai vir para os Estados Unidos, tá certo? Eu também estou enfocando muito mais nas famílias que vêm para cá através de um convite, que vem com uma documentação, que vem convidados, tá certo? Porque isso se aplica mais a quem está vindo aqui com visto de trabalho, tá certo? Para as pessoas que não têm visto, elas vão ter valor dessa apresentação. Claro que elas sempre podem aprender alguma coisa, mas alguma das coisas que eu vou falar não vão ter muita aplicação por causa do status deles, que é um pouco diferente, tá certo? Não estou julgando, não estou dizendo que é melhor ou que é pior, muito pelo contrário. Você vê pessoas aí que estão vindo para cá, que não têm visto, trabalhando 24 horas por dia, se esforçando para sustentar suas famílias com trabalhos dignos. Eu admiro muito essas pessoas, eu admiro muito. Mas algumas coisas que eu vou falar não podem ser aplicadas para eles por causa da situação. Mas outras coisas, essas pessoas vão poder aprender. E eu estou sempre disponível. Aí podem me mandar um recado aí no YouTube, tendo ou não tendo um visto de trabalho, que se eu tiver tempo, eu vou sempre tentar bloquear um tempo para responder. Se eu tiver tempo de responder de imediato, eu respondo. Se não, vai levar um pouquinho de tempo a mais, tá bom? Eu espero que vocês gostem e eu espero que vocês possam aprender alguma coisa com a experiência que a gente tem. E assim, né, é uma maneira também de eu ficar junto dos brasileiros, tá certo? E
compartilhar algumas coisas com eles, né? Que apesar de tudo, eu nasci no Brasil, certo? Então, um bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei onde vocês estão, que lugar vocês estão. E a gente vai se ver aí no próximo vídeo, onde eu vou falar de estágios para adaptação, certo? Até breve.